Amém, glória a Deus. Eu acabei de fazer uns vídeos terminando a leitura de Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes da Palavra de Deus que estão me acompanhando. E eu acabei de fazer um vídeo pela manhã, às 12 horas, sobre o livro de Daniel. Aí eu fui lá na minha estante, encontrei esse livro aqui, Espada Cortante, que é um livro do meu marido, é um livro muito bom da CPAD, Espada Cortante. Orlando Boyer, ele é um comentarista e ele fala sobre o livro de Daniel e Apocalipse, Mateus e Marcos. Como a gente já terminou de ler o livro de Daniel, eu já terminei de ler o livro de Daniel, então eu fiz uma leitura e agora eu já dei uma lida. Daniel fala hoje, né? Esse livro é do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, é? Não, né? Tá com a caixa postal aqui. Daniel fala hoje. Hã? Esse livro também é do A última oração, né? A última oração de Daniel. Tem uma foto aqui. Tem uma foto, né, lá do Império Babilônico, um leão. Esse livro aqui, ele é muito interessante eu estudar ele, porque esse comentarista, ele tem mais experiência do que nós, do que eu. Então é bom a gente consultar, né, um comentário desses estudiosos. Eles passam a vida estudando os livros. Então é muito bom a gente, para quem não entende, para quem não compreende, porque é um livro histórico e profético também. Daniel é um livro histórico e profético. Tem muita gente que lê e não entende. Então é bom a gente ter um comentarista. Só para, né? Nossa oração é que Deus faça com que a gente entenda o livro dele, porque Deus é o autor do livro dele. O Espírito Santo é o intérprete. A última oração, aí ele fala: Deus fechou a boca. Isso é um comentário desse comentarista, tá? Não é meu, só tô lendo. Deus fechou a boca aos leões, poupando seu fiel servo Daniel. Mas quantos outros, tão fiéis quanto Daniel, foram despedaçados e devorados? Ele faz essa interrogação. O quadro, na página seguinte, destaca uma cena séculos depois do tempo de Daniel, no Coliseu da antiga Roma. Os 120 mil espectadores percebem apenas os fanáticos, alguns cravados nas cruzes e os outros de joelhos orando, enquanto as ex-famadas feras saem da jaula, mas os crentes veem somente uma cena infinitamente mais real e duradoura, a glória de Deus. E Jesus, que está à direita de Deus. Isso aqui ele fala dessa imagem aqui, que diz que aqui foram muitos crentes, né? Foram esse objeto aí de espetáculo nesse cenário aqui. Que os últimos dias serão tempos de grande mártiro, as escrituras nos afirmam que ninguém será tentado além das suas forças. É a fiel promessa de Deus. 1 Coríntios 10, 13.
que Deus exige a fidelidade é declarado em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele começa com essa introdução no livro dele, né? E aí ele faz um comentário para nós. Eu vou gravar esse vídeo falando sobre esse livro, Espada Cortante, porque eu acho muito importante para a gente compreender mais, para a gente entender mais. Amém? Ele fala do Apocalipse do Velho Testamento. Pode-se considerar o livro de Daniel o Apocalipse da Antiga Aliança, enquanto o Apocalipse na Nova Aliança é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele está dizendo que o livro de Daniel, o Apocalipse da Antiga Aliança, e da Nova Aliança é a revelação de Jesus Cristo. O livro de Daniel é a revelação, Apocalipse, que Deus deu a Daniel. Que Deus deu a Daniel para mostrar aos seus servos judeus as coisas que devem acontecer num determinado tempo do fim. Sem o livro de Daniel, muitas preciosas lições do Apocalipse tornar-se incompreensíveis. No Apocalipse revela-se o anticristo, o homem do pecado, mas ele é nos apresentado primeiro no livro de Daniel. E aí que se explica a sua relação para com o Império Romano e os judeus. Né? Está dizendo que o livro de Daniel é um livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Já a revelação de Jesus Cristo é o Apocalipse do Novo Testamento. Porque realmente há uma semelhança no sentido de que João se encontrava não no palácio, não lá no Império da Babilônia, mas se encontrava na ilha de Patmos sozinho, preso por causa da palavra de Deus, velho, quando ele teve as revelações, as visões. Já o Daniel se encontrava no palácio, fiel a Deus, também fiel à palavra de Deus, e foi aí, teve as visões, as revelações. Ambos tiveram revelações e escreveram logo. As revelações que eram explicadas pelo próprio anjo. O anjo é que dava a interpretação. Então, os dois, João Batista não, é João só, né? João Batista. João e Daniel, ambos tiveram visões da parte de Deus, tempos e épocas diferentes. Daniel, a viva e ardente esperança. Daniel viveu e escreveu sobre a dispensação mosaica, 600 anos antes de Cristo. Porém, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. De todos os livros que dantes foram escritos, não há nenhum que dê mais consolação do que o livro de Daniel. Enquanto os homens desfalecem de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, Lucas 21:6, as lições de Daniel faz-nos abraçar o coração com esperanças vivas e inabaláveis, né?
o histórico e o profético. Dos seus 12 capítulos, os 6 primeiros são históricos e os últimos proféticos. Porém, até os históricos são realmente de aspecto profético. O que Daniel e seus companheiros tinham de enfrentar, como é relatado nos 6 primeiros capítulos, devemos esperar no tempo do fim. Então veja como a história se repete. O comentarista está dizendo que sobre a fornalha ardente, sobre o Nabucodonosor, o temperamento, o perfil, o gênio daquele homem, a fúria, o furor dele, né, a ira dele, o comportamento dele diante de um decreto, diante disso, diante daquilo, né? Daniel cativo, Daniel era funcionário dele, porque todo aquele comportamento que eles enfrentaram ali, todas aquelas situações, é que devemos esperar no tempo do fim. Então veja como a história vai se repetir. Então é muito importante nós lermos, estudarmos a história de Daniel para a gente ter uma noção de como será o tempo do fim. Será igual, ou até pior. Daniel na cova dos críticos. Comentário dele. É importante a gente estudar o comentário dele. A incredulidade lança o livro de Daniel na cova dos críticos por causa dos seus milagres e do valor prático das suas profecias. Mas como os leões esfomeados não puderam devorar Daniel, assim os exegetas mais doutos e mais célebres durante 25 séculos não conseguiram devorar o livro desse profeta inspirado e guardado por Deus. Ouve-se, assim do ruído do tumulto, a tranquila voz de Jesus dizer que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. O Salvador assim atestou a veracidade do cânon das Sagradas Escrituras, na qual o livro de Daniel era uma parte do tempo do seu ministério público aqui na Terra. Um cunho especial dele, né, do comentarista. O estudo do livro de Daniel tem um cunho. Não, então não é dele, é do livro de Daniel. Todo especial para os que aceitam em seus corações a verdade básica de que o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. E de que o livro de Daniel nos anuncia acerca do tempo do fim. Daniel 8, 17, 19, 11, 35, 12, 4. Esclarece-nos acerca de que devemos enfrentar em os últimos dias, Daniel 10, 14. Apesar de escrito 600 anos antes do nascimento de Cristo, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. 2 Pedro 1,19. Deus ordenou que Daniel fechasse e selasse o livro até o fim do tempo. Daniel 12, 4. Porém, o livro não está mais fechado. Estamos incontestavelmente no fim do tempo, quando Deus multiplica a ciência, a circulação das publicações sobre o livro de Daniel. É o que eu estou fazendo, né? Através da Herbicam, de um computador, estou gravando
Um comentário que para mim é muito importante porque fala do livro de Daniel, o livro do Apocalipse do Antigo Testamento e também do Novo, que fala dos dois, está tudo ali misturado. Sobre o livro de Daniel durante os últimos anos. Graças à invenção do prelo e o despertamento do Espírito Santo é maior que tudo quando foi escrito durante os 25 séculos anteriores. Né? Quem lê o livro de Daniel entenda. Isso aqui é muito interessante o comentário dele. Note-se bem, ele fala, note-se bem, referindo-se ao livro de Daniel que o Senhor aconselhou. Quem lê, entenda. Mateus 24:15. O segredo do Senhor é para os que o temem. Salmo 25:14. As interpretações das visões de Daniel foram concedidas a um homem espiritual. Portanto, não são compreensíveis somente aqueles que são espirituais. Ora, nós não recebemos o espírito do mundo, mas sim o espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos o que é espiritual. Discerne bem tudo. 1 Coríntios 2, 12 e 15. Portanto, oremos e confiemos no Espírito que provém de Deus para nos iluminar. Enquanto estudamos, ele pede, né? Enquanto nós estudamos. Amém. Aí se inicia o capítulo 1. É um estudo no livro de Daniel. Daniel em Babilônia. O primeiro capítulo do livro de Daniel serve como excelente introdução a todo o livro. Enquanto a maior parte do povo vacilava, ou mesmo apostatava abertamente, Daniel queria salientar para os seus patrícios e para nós o galardão para os que servem amorosamente a Deus. Apesar do ambiente hostil, nós estamos vivendo num ambiente hostil? Com certeza. Não é diferente com a gente. Mundo. A vida de Daniel em Babilônia é para os peregrinos em viagem aos céus, como uma fonte de água fresca no ermo enfadonho. Alvo do estudo do primeiro capítulo. Estamos no tempo do fim. Presenciamos as maiores guerras e as mais espetaculares mudanças políticas na geografia mundial de todos os séculos. Vivemos em tempos muito parecidos aos de Daniel. É essencial assentarmos no coração agora a não nos contaminarmos com coisa alguma do mundo, se é que esperamos triunfar durante toda a vida como Daniel. Vede os versículos 8 e 21, né? Daniel é levado para cativeiro. 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Foi roubado, né? Foi roubado pelos ladrões. Nabucodonosor era um ladrão. Daniel era um entre os 10.000 primeiros cativos. E Nabucodonosor levou para a Babilônia, como se diz.
o rei de Babilônia, transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. 2 Reis 2,14. Grande era o desalento e a mágoa de coração, a angústia de espírito e o cansaço de corpo dessa enorme multidão, caminhando légua após légua. Atrás ficava tudo que era querido. Na frente lhe esperava a escravidão em terra inimiga e pagã. Foi uma grande prova de fé para os filhos de Deus. Nabucodonosor e todo o seu exército tomaram o rei. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Queimou a casa do Senhor. Vamos imaginar assim, vamos pensar. Hoje, vamos imaginar que o Brasil seja sitiado por um rei X, um exército. Vamos imaginar. Como Jerusalém foi sitiada pelo Nabucodonosor. E aí esse rei poderoso com esse exército invade o Brasil, mata um monte de gente, mata um monte de brasileiro. Né? Reis, falando, mata reis. Aqui, Nabucodonosor não matou qualquer pessoa, matou rei. Ele matou Zedequias, rei, aliás, Joaquim, rei de Judá. Ele matou o rei Joaquim, rei de Judá. E além de matar, invadiu a casa, o palácio dele, ainda levou os vasos da casa de Deus, etc. Houve uma guerra e eles perderam. Assim acontecerá também futuramente. E aí o Brasil é sitiado, é uma imaginação, como aconteceu em Jerusalém. E aí é levado carpinteiro, ferreiro para a Babilônia, e alguns sábios, alguns para outro país, para servir o rei. E o Brasil é entregue, se torna uma província desse rei. Vamos imaginar. Ele queima todos os templos, as casas de oração. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Foi uma grande prova de fé para os filhos de Deus. Nabucodonosor e todo o seu exército tomaram o rei. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o atacaram e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Derribou os muros em redor de Jerusalém. Ele manda eu ler a história de 2 Reis 25, 2 Crônica, para que eu veja essa história que está lá. 2 Crônica 36, isso está na Bíblia, tá? Deus prometera estabelecer o trono de Davi para sempre. Mas estavam vivendo no tempo em que não tinham mais governo. Não tinha mais governo. Cadê o governo? Cadê o governo que governa esse país? Mostra-me, eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Cadê? País desgovernado. Quem que está dirigindo esse país aí? Não estou vendo nada, não estou vendo uma diretriz, está tudo desordem, está tudo fora da ordem. Cada um faz o que quer, cada um, etc. Não tem governo. Não tinha mais governo. Governo é para governar. É para governar e ponto, acabou isso. É para dar um rumo, uma direção. Deixa o governo governar.
Nem templo, não tinha mais templo também para adorar a Deus. Podia alguém ainda crer em Deus? Não tinha governo, não tinha templo, não tinha fé, todo mundo apostatou, profanou, caos, crítica. Era possível servir um único e verdadeiro Deus em terra pagã? Era proibido professar fé em Deus, no único Deus, porque morria queimado no fogo. Seria isso o fim do povo de Israel? Sem dúvida, muitos, em vista da glória e prosperidade de Babilônia, estavam prontos a abandonar sua religião e a aceitar aquilo que dava a maior promessa de coisas terrestres. Foi em tal ambiente que Deus levantou o jovem Daniel. Para quê? Para servir como destacado exemplo perante o povo e demonstrar que, mesmo sendo jovem, não somente podia permanecer fiel, mas também que ele alcançaria maior favor entre os homens do que o infiel. Os tempos do gentio. Isso aqui é muito interessante. Eu parei a leitura aqui, mas eu voltei tudo de novo, por causa que eu estou gravando esse vídeo. Depois eu vou assistir. Os tempos do gentio. Note-se bem como começa o livro de Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Foi nesse tempo, na destruição de Jerusalém, quando Nabucodonosor levou os judeus para o cativeiro em Babilônia, 586 a.C., que começou a época denominada em Lucas 21:24, os tempos do gentio. Desde a destruição de Jerusalém até hoje, há um período mais de 2.500 anos que a cidade continua pisada pelos gentios, isto é, que não tem um governo independente. Essa época, denominada os tempos dos gentios, só findará com a vinda de Cristo para destruir o anticristo reinar sobre o mundo. Findará somente depois de ter entrado a plenitude, ou seja, a totalidade dos gentios. Romanos 11:25. Isto é, quando Deus acabar de tomar dentre eles os gentios, um povo para o seu nome. Atos 15:14. A qualquer momento, agora pode entrar o último gentio. O comentário dele eu achei muito bom. Que ele fala e diz: a qualquer momento, agora pode entrar o último gentio para completar o número determinado por Deus. Qualquer dia, a hora, a cidade de Jerusalém pode ser restaurado seu governo autônomo, que pode haver de mais emocionante ou mais glorioso do que viver em um tempo como o atual, tempo que o povo do mundo presencia cumprimentos dos sinais da volta de Cristo à Terra. O livro de Daniel nos esclarece especialmente acerca dos acontecimentos do reinado do anticristo sobre o mundo inteiro no tempo do fim, reinado que findará com a vinda do verdadeiro Cristo à Terra. O Senhor entregou, versículo 2. Napoleão Bonaparte dizia que Deus dá vitória ao batalhão maior. Mas muitos exemplos de exércitos maiores e melhor, municiados, que perderam a batalha, enquanto que a pequena nação de Israel respeitava a lei de Deus, não havia quem profanasse seu templo em Jerusalém, escapasse de morrer. Compare Levítico 10. Porém, quando a medida da iniquidade de Israel transbordou, foi o Senhor mesmo quem entregou tudo a Nabucodonosor. Sem dúvida. Dizia-se então que Deus de Israel não era
maior que as divindades das nações. Até os vasos da casa de Deus foram levadas para o templo dos caldeus pagãos, segundo a Crônica 36:7. Amém.